Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui juntos compartilhando desses momentos de aprendizado em mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã, dando sequência à nossa lição bíblica desse trimestre, relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje, mais uma vez conosco aqui, a grata presença, cooperação, contribuição, participação, enfim, do nosso querido amigo pastor Pedro Pardini. Que alegria, pastor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer, um privilégio estar junto aqui. Ô, glória! E antes de nós darmos início aqui à lição de número 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. O assunto é, como diria alguém, periclitante. Nós vamos falar de coisas aqui, olha, que são muito sérias, muito importantes. Mas antes, pastor, o senhor ora por nós? Com certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Pai querido, Pai santo, te louvamos, Pai, por este dia, pela vida, pela salvação, pelos teus cuidados sobre cada um de nós. Queremos pedir a ti que a tua boa mão seja conosco, Pai, que esta presença que estamos sentindo aqui neste ambiente possa passar através das lentes destas câmeras, Pai, e possa chegar até os nossos amigos, nossos irmãos que estão conosco neste momento de meditação na tua palavra, Pai. Que seja uma palavra que possa tocar os corações, Senhor, não seja apenas para o intelecto, mas que haja aplicação prática sobre a vida deles, Pai. Oh, Deus, que o teu nome seja glorificado através de cada uma dessas histórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós vamos à leitura, dando início aqui à nossa lição. Ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo encontra-se em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Acompanhe. Tome a sua Bíblia, leia, acompanhe, faça as suas anotações. Isso é muito importante, tá bom? Olha só, Tiago 3,16 diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Inveja, espírito faccioso, igual perturbação, igual toda obra perversa. Misericórdia. É uma equação perigosa. E isso, como nós iremos explanar aqui na lição, tem origem no ciúmes. Tem origem nos ciúmes. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne. É uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desse sentimento, o ciúme. A leitura bíblica em classe, nós faremos a leitura do capítulo 37 do livro do Gênesis, dos versículos 1 a 4, depois o versículo 11, versículo 18, 23, 24 e 28. Pastor, gostaria de pedir que o senhor compartilhasse conosco essa leitura. Com prazer, com prazer. Gênesis 37, começando do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia.
E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meu Deus. Esse relato é bastante conhecido por todos, mas a origem de todos os sentimentos ruins que afloraram nos irmãos teve como origem os ciúmes. Verdade. Por causa de uma predileção, de um equívoco do patriarca, aliado à inexperiência de um garoto de 17 anos, que buscando agradar o pai, trazia má fama. Oh, meu Deus do céu, o José também não ajudou. Eu acho que hoje ele ganharia um apelido X9, que o pessoal fala, acho que é uma coisa por aí, menos, né? Mais ou menos por aí. O José também, mas vamos levar em conta a inexperiência do garoto de 17 anos de idade. Mas que ele não colaborou, não ele não ajudou, não. Glória a Deus. Os objetivos aqui traçados nessa lição pelo pastor Elienay Cabral, que é o comentarista, são os seguintes: refletir sobre as consequências do favoritismo. Você, pai, tá? Mãe, isso é muito importante que os pais tenham isso em mente. Verdade. Você que é um líder, ou na igreja, num ministério, um pastor, um líder de departamento, um líder numa sessão de trabalho, um gestor, isso é importante para você. Isso é importante. Então, o favoritismo gerou o ciúme na família de Jacó. Nós vamos falar sobre isso. Identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Onde há o ciúme, tem problema. Compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Viu? Não segundo as suas emoções carnais. Paulo, se não me falha a memória, diz: se nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Não dá para ser espiritual praticando as obras da carne. Tem alguma coisa errada. A Bíblia identifica o homem, isso biblicamente falando, o homem que é uma tricotomia, espírito, alma e corpo, identifica o homem de 3 maneiras: o natural, o carnal e o espiritual. O natural é o que nunca conheceu a Deus, nunca conheceu a palavra. O carnal é o que conheceu a palavra. Teve um contato, uma experiência com Deus, mas ele não anda. Não se achega. Não vive, não pratica, é nominal. E o espiritual é aquele que busca, independente do fato de errar, de pecar, ele sempre está aos pés do Senhor. Verdade. Buscando ser alguém melhor, buscando crescimento, aperfeiçoamento. É isso. Com qual desses você se identifica? O natural, o carnal ou o espiritual? Deixa isso. Vamos conversar aqui. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar os aspectos gerais da história de José. A gente não está aqui para falar especificamente sobre José, as muitas aflições, as fases, etapas, o trajeto, toda a trajetória dele. Não. Mas o propósito nosso aqui é enfatizar essa relação de conflito dentro da família, que gerou todos os problemas vividos por ele e também pelos seus irmãos. Porque quem faz uma leitura superficial acha que os irmãos viveram uma vida boa enquanto o José estava sofrendo. E não é bem assim. No próprio livro do Gênesis, logo em seguida, capítulo 38, se não me falha a memória, o texto fala sobre Judá e Tamar. Judá e Tamar. Sim. De todo o problema que ele vive, tendo relações com a própria nora, não é? Tudo isso abre um hiato na história de José e fala um pouco do que estavam vivendo os irmãos.
Eles estavam colhendo os frutos amargos do ato insensato ou do mal planejado contra o seu próprio irmão. Então, ó, é muito sério. A origem lá, tá? Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Primeiro tópico: a falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos. O texto diz porque este era filho da sua velhice. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era apenas um dos muitos filhos que ele havia gerado. Pastor, na sua experiência com casais, família, pais, é comum essa coisa da predileção, dos pais acharem, e pior, eu vou estender um pouco a pergunta, pior até, acreditar que o problema não está neles, mas sim no tal filho problemático, em detrimento do outro que é super protegido. Sim. Como que é essa coisa, pastor? Meu pastorzão, infelizmente isso é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade. E a gente vê com frequência isso. Existem muitas famílias que isso acontece até mesmo de um modo doentio, em que acontece às vezes na paternidade ou na maternidade o famoso narcisismo. Pais narcisistas que elegem um filho, uma filha para ser o beneficiado e elegem um outro filho, uma filha que vai ficar com as cargas e vai... É como se ele fosse o eleito culpado. Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz nas empresas? Faz tudo que dá errado, a culpa é do estagiário? A culpa é do estagiário. Meu Deus. Infelizmente, é frequente. E detalhe, nós estamos falando com um pastor que tem um trabalho, além do pastoreio de forma geral, um trabalho específico com famílias, casais, pais, mães. E tem uma outra questão. O preferido da mãe, o preferido do pai. Aí a coisa fica mais séria. Verdade, 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 verdade. Quando tem preferidos diferentes, aí a coisa. Aí fica uma confusão dentro da casa, misericórdia. E o problema não é só circunstancial, não é apenas momentâneo, né? Aquela coisa do dia ali, do que aconteceu, porque a preferência puxou para esse, puxou para aquele. Não, isso vai se alastrar. Na verdade, vai chegar tempos em que os pais faltarão, mas as consequências disso na vida dessas pessoas, desses filhos, vão se prolongar por toda a sua vida, né? A não ser que tenham tido a oportunidade de terem sido devidamente tratados na presença do Senhor. Alguns precisam de trabalho de um psicólogo, algum trabalho profissional, né? Alguma terapia, mas é comum isso se alastrar muito. O pastor falou algo muito sério e eu já de antemão eu quero pedir perdão aí aos nossos amigos que nos acompanham. Nós vamos nos deter um pouquinho mais aqui. A necessidade de um tratamento com a palavra e, se necessário, um auxílio de um profissional da psicologia, algo que até bem pouco tempo atrás e infelizmente ainda hoje é visto como um tabu. Ah, não preciso de psicólogo, eu não estou doente. Eu não estou endemoniado. Misericórdia. Irmãos, não se trata disso. A experiência nos mostra que é, em muitos casos, saudável, salutar, unir a palavra de Deus, a parte espiritual e a parte racional da coisa, com auxílio profissional, né, de um profissional da psicologia. A experiência, eu acredito, e o senhor pode falar mais a respeito disso, nessa experiência, nesse trabalho, que é importante aliar isso.
quebrar esse tabu, não é, pastor? Perfeito, perfeito. Muito importante. Existem muitas famílias que têm realmente isso como um grande tabu, mas a bem da verdade é um fator clínico. Em muitas situações é um fator clínico. Como você trata uma dor de dente? O tempo. O pessoal tem mania de falar que o tempo vai resolver algumas questões, né? Se você deixar um dente cariado, teu dentista que o diga, né? Vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer, vai ter que arrancar. Vai ter que arrancar. Né? Então, assim, muitas coisas na nossa vida e o psicológico, às vezes o psicossomático, ele não é diferente, né? Precisamos sim ter esse olhar mais acurado. E o que nós estamos falando aqui, e eu insisti, me detive aqui com o pastor um pouco mais nesse tópico, é porque na lição anterior, em que esteve o pastor Francisco, a missionária Melissa, na lição anterior, o tema foi justamente essa questão da predileção de Isaac por Esaú e da mãe por Jacó. E isso não foi tratado. E Jacó repete na sua família. Se isso não for tratado, se não for percebido, diagnosticado, se não for trazido à luz, se isso for o que o pastor acabou de dizer, a dor de dente, o tempo resolve. Um membro que, o tempo resolve. Não, precisa ser tratado, porque senão esse erro vai se repetir, o problema vai se prolongar e uma hora vai ter que arrancar, uma hora vai ter que amputar, vai ter consequência. Meu pastor, e muitas vezes as pessoas deixam para, entre aspas, o tempo resolver, né? Mas não é nem, às vezes não é nem que está esperando no tempo, às vezes é simplesmente uma fuga, não quero encarar. Sabe aquele camarada que tem medo da injeção? Ele prefere tentar ver se ele vai sarando sozinho, sem precisar da injeção. É mais ou menos isso. E aí tem algo tão grave quanto. Ele tem medo de um tratamento convencional. Tem medo de injeção, tem medo da anestesia, Sim. Tem fobia do barulhinho do motor do dentista. Aí ele vai para a receita caseira. Ele vai ouvir o curandeiro. Pastor, o senhor ainda está falando do mesmo tema? Está falando da questão espiritual? Tô. Porque tem situações que as pessoas ficam postergando em procurar a ajuda do pastor. Verdade? Tem dificuldade de ter um aconselhamento pastoral, aquele momento de gabinete. Tem gente que diz, eu não preciso, estou casado há 15 anos, eu não preciso fazer casados para sempre. E fica perpetuando erros. Eu não preciso fazer curso de pai, lá o pastor vai me ensinar a cuidar do meu filho. Cara, você precisa de auxílio. Verdade, Você tem que reconhecer, um dos passos no processo de cura é reconhecer que está doente. Verdade. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então, eu quero deixar aqui, o pastor Pedro também, aberto a vocês aqui, deixar essa palavra. Quebre esse paradigma. Quebre esse paradigma. Tá? O que vão pensar de mim porque eu estou pedindo ajuda do pastor para poder resolver o problema da minha casa. Da minha casa cuido eu. Mas quando você não estiver dando conta, a gente está aqui para isso. Verdade, verdade. Não é? Poxa vida, procura, pede instrução. Eu penso que é muito mais vergonhoso, num futuro não muito distante, você está amargando uma situação muito pior do que a tal vergonha de ter procurado ajuda. Que, a bem da verdade, não é vergonha alguma, né? Não é vergonha alguma. Pelo contrário, tem seus méritos, é a pessoa que vai buscar salvação para a situação, né? Tem pessoa que vai ao médico, estou falando isso com conhecimento de causa, tá? Tem pessoa que vai ao médico, o médico chega lá e pergunta, então, o que você tem? Você fala, eu tô bem, doutor, tô bem. Então foi fazer uma visita social ao médico. Você tá bem? Gente, olha, isso é muito sério. Presta atenção nisso. O que não foi tratado lá atrás, o erro que começou com Isaac, foi para a família de Jacó.
E por pouco não foi para a família de José. Porque quando lá Jacó foi abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, ele trocou a mão e foi fazer igual ele fez lá com José. E José disse, não, meu pai, agora não, aqui vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Você não precisa repetir os erros que foram cometidos pelos seus pais. Nós temos essa oportunidade. Em Cristo, toda essa cadeia é rompida. Tem alguém, as pessoas gostam dessa coisa da maldição hereditária, né? Êxodo 20. Deus visita a maldade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Aí todo mundo pega nisso aí. Garra nisso aí, palestra, curso, tal. Só que o versículo seguinte diz, mas ele visita com bênção até 1000 gerações daquele que observa a sua palavra, os seus mandamentos. Então Deus tem muito mais bênçãos para a tua vida do que qualquer maldição que você tenha carregado do seu pai, do seu avô. Em você isso pode ser quebrado e em você Deus pode abençoar os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Ô, glória! Ô, glória! Louvado seja Deus! Maravilha! Vamos continuar aqui, ó. Segundo subtópico. O ciúme em meio à preferência. Na verdade, nós já falamos a respeito disso. É só para acentuar. O pai, ele não apenas no partir o pão ou no lugar de honra à mesa, não. O Jacó, ele costurou uma túnica de muitas cores. Dadas as circunstâncias, as roupas eram muito simples. No máximo 2 cores, a túnica e a capa, enfim. Mas o Jacó ele faz algo que chama a atenção. O texto, especificamente, em algumas versões, não fala nem de uma túnica de várias cores ou de muitas cores, fala de uma vestimenta talar, que era uma vestimenta comprida, que ia até os calcanhares, cobria as mãos. Quem usava isso não fazia qualquer serviço. Quando a gente lê Êxodo 28, por exemplo, quem usava essa roupa talar eram os sacerdotes. Então, ele já foi colocado numa posição diferente. Se os irmãos iam atrás de ovelha, ele não ia. Ele era o fiscal, ele era o encarregado. Ele era o gestor. O pai fez questão de mostrar para todo mundo que o José era o seu predileto. Verdade. E nós já falamos, não vamos repetir, e isso gera consequências. Você vai gerar um sentimento o narcisismo, que o pastor acabou de falar aqui, e no outro um complexo de inferioridade. Sim. Quantos crentes a gente já não aconselhou, pastor, com esse complexo de inferioridade? Gente que é incapaz de acreditar na chamada de Deus na sua vida, porque isso foi semeado no coração dela, pelos pais, dentro de casa. Eu acredito que o senhor tenha lidado muito com isso, pastor. Sim. Isso não é incomum histórias de ciúmes que têm desdobramentos tristes e, infelizmente, de grande potencialidade, pastor. Infelizmente, faz um estrago grande e duradouro. Infelizmente. Estraga uma história de vida. Exatamente. E aí, um outro aspecto, de novo, nós vamos, conforme a relevância do assunto, nós vamos parar um pouquinho aqui e vamos conversar a respeito disso. Talvez alguém que nos ouça aí, que esteja assistindo, perceba o problema de uma outra forma. Ele se apresenta com outra cara. Não só o sentimento de inferioridade, baixa autoestima. Mas sabe aquela criança muito levada, que apronta uma barbaridade? Você já parou para pensar que ele está fazendo isso para chamar a tua atenção, porque você dá toda a atenção para o outro, para o seu predileto? E aí você ainda coopera para que o mal
ganhe volume, porque você ainda faz comparações. Por que você não é igual esse? Oh, meu Deus. Esse sim é meu orgulho. Aí, agora, isso aqui é uma praga. Isso aqui é uma tentação. Jesus. Isso é um pecadorzinho. Quando não, isso é um endemoniadozinho. Misericórdia. Que coisa terrível. Terrível, terrível. Eu acho que o povo de Deus, especialmente, precisa aprender a lançar palavras proféticas, positivas sobre seus filhos, sobre o cônjuge, sobre seus entes queridos, sobre amigos. Seja abençoador, seja o profeta da bênção, não o profeta da maldição. Né? Se precisar, pastor, mas eu vejo que precisa de correção. Amém. Se o Senhor te pôs como vara de correção, seja, mas a seja em amor. Né? Mas se o Senhor não te pôs como vara de correção, seja simplesmente o profeta da bênção e que o Senhor vai fazer chegar no momento oportuno, com a pessoa oportuna o momento da correção. É verdade, é verdade. A coisa aqui é tão séria. E principalmente, hoje nós vemos isso com menos frequência. Mas a nossa geração era comum uma família bem perto do que foi a família de Jacó. José foi o 11º de 12 filhos. O 11º de 12 filhos. Ora, José era o filho da velhice, amém. Mas e os que vieram antes? Pois é. E você vai simplesmente esquecer de tudo e vai... porque... Vamos tentar passar um pano aqui, perdão da expressão, Pano de gente. fundo, vamos lá. Vamos tentar passar um pano para o Jacó aqui. O texto, o relato bíblico diz que Rúben era o primogênito. Ele perde o direito à primogenitura quando ele desonra o leito de seu pai, deitando-se com uma das esposas de seu pai. Tá, uma experiência ruim é motivo para se descartar um filho? Rúben perde esse direito. Rúben é deixado de lado. E aí toda essa atenção volta-se para José. E os outros filhos? Criança, assim como nós já fomos crianças, vão errar. Vão errar. Você é pai, você é mãe. Você deve instruir. E se você não for e não tiver essa vara da correção que o pastor acabou de dizer, seja ao menos o sacerdote da tua casa. Seja o profeta da tua casa. Seja o abençoador dos teus filhos, da tua esposa, do teu lar, em nome de Jesus. Amém? E a exemplo do que foi a outra aula, eu sinto Deus conosco aqui. Sem dúvida. Oh, glória! Aleluia! Glória a Vamos Deus. continuar aqui. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai, a túnica, talar de várias cores, a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês conhecem tudo, como foi o sonho, os molhos, os feixes de trigo, a lua, o sol. Você conhece isso aí, vocês conhecem. A questão é que o José já estava na berlinda, já foi para o paredão, me desculpe essa linguagem, ele foi, e o paredão aqui que eu estou dizendo não é fazendo alusão a qualquer programação secular aí, mundana, não. Eu estou falando do paredão do pelotão de fuzilamento. Tá? O José foi colocado lá pelo pai, que despertou nos irmãos esse sentimento de ciúme. E por causa disso, os irmãos não conseguiam entender o sonho como projeto de Deus, como algo de Deus. Verdade. As nossas atitudes... pastor, você está de brincadeira, porque a gente lê, já ouviu pregação, operando Deus ninguém impedirá. Calma lá. Eu posso postergar, eu posso colocar obstáculos
no plano de Deus para a minha vida. Foi isso que o Jacó fez. Foi isso que o José fez. Outros homens da Bíblia fizeram a mesma coisa. Sansão, quantos obstáculos ele mesmo levantou no projeto, no plano que Deus tinha para a sua vida. Alguns, na cultura judaica antiga, tinham Sansão como o Messias, o libertador. E o que ele fez? Vamos continuar aqui. Então, os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como atitude presunçosa da parte de José. Você já está todo? Isso aí é por causa desse orgulho e da posição que o pai te deu. As pessoas não têm dificuldade de enxergar Deus na vida do outro por causa dessas coisas. E isso poderia aplicar até na obra de Deus. Sim. Até na obra de Deus. Nós temos na igreja vários obreiros e vários ministérios. Num determinado momento, se o pastor olha só para um obreiro, ele vai gerar consequências junto aos outros obreiros. Isso é muito sério, você leva isso para todas as áreas da vida. Verdade. Não é, pastor? É uma coisa muito complicada. Então, mas vamos continuar aqui. Eles não podiam enxergar, José, o plano de Deus, entender que Deus era na vida de José, por causa desse sentimento que nasceu no coração, que começou com o tal do ciúme. E em decorrência do ciúme, o texto vai dizer que eles não conseguiam mais falar com ele pacificamente, que eles o invejavam, que eles maquinaram mal contra ele. Todas essas consequências por causa de uma atitude mal direcionada. E aí eu disse no começo, até em tom de brincadeira, que o José não cooperou, mas não dava para cobrar muito de um menino, né? É claro. Paulo mesmo, ele diz, quando o menino agia como? Menino. Quando o homem agia como homem. Não espere de um menino que ele haja como um homem. Agora, o homem não tem mais o direito de agir como menino. É isso. Você já cresceu. Você já é esposo, pai. Tem alguns aí vendo a gente, você já é avô. Eu vou encrencar com você agora. Para de ser menino. Está na hora de ser homem e homem de Deus. Vamos continuar. Bora. Terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Chegamos ao final do primeiro tópico e a síntese, o resumão é: Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou toda a sua família e provocou dissensão entre os irmãos. A túnica colorida que José recebeu colocava-o numa condição de destaque. Versículo 3, capítulo 37. Isso corroborava o sentimento de predileção. Estava claro para todo mundo ver. O velho Jacó não fez rodeio, sem cerimônia. Verdade. Esse aqui é o meu cara. Eu confio mais nele do que em todos vocês. Esse é o filho da minha velhice. Calma lá, você tem mais 10. Até aqui tinha mais 10. Ele era o 11º. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Gente, não incentive esse tipo de prática. A criança está tendo a sua personalidade, o seu caráter formado ali. E que ser humano, que pessoa vocês estão formando? Ele vai levar isso para a vida toda. Vai. E aí vai ser... Lá em Levítico, tem um versículo, vocês vão me perdoar, talvez até o final aqui eu lembre o capítulo e o versículo, mas está lá em Levítico, eu li, eu tenho certeza que eu li isso, Deus dizendo e Moisés escrevendo: não sejas mexeriqueiro no meio do teu povo. Ou seja, não seja um fofoqueiro, não seja um leve-trás, tá bom?
Só que você está aí apoiando esse tipo de comportamento, você está gerando esse tipo de pessoa que vai levar isso para a escola, vai levar isso para o trabalho, até para a igreja. Verdade? Para dentro da família. Não tem aquele cara que ele fala do tio, que fala da tia, que fala do avô, que fala do pai, que fala do primo, que fala do irmão. E tudo começou aonde? No ciúme. Porque lá atrás isso foi incentivado. Verdade. E nós precisamos identificar essas coisas e cortar esse mal pela raiz. Pastor, o senhor me fez recordar um fato aqui. Eu estava lembrando dessa questão do ciúme. Muitas situações que chegam para a gente, às vezes em aconselhamento, né? Às vezes na coisa do gabinete. Às vezes os pais podem ser semeadores desse ciúme, como acontece aqui no contexto dessa lição que nós estamos hoje aqui estudando, mas quando isso bate em cima deles, que é aquele ciúme entre marido e mulher, aí eles tentam correr para tudo quanto é lado, né? Aí o bicho pega. Então, quer dizer, não tem problema eu semear ciúme, mas tem problema eu ser vítima do ciúme, né? Misericórdia. Isso é muito sério. E isso tudo começa dentro de casa. Porque em um vai gerar um narcisismo, no outro vai gerar a baixa autoestima, que vai gerar insegurança e que vai fazer dessa pessoa um ciumento. Nas duas pontas a gente tem o problema. Exato. Nas duas pontas a gente tem o problema. Vamos continuar aqui, ó. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. No egoísmo. E aí o narcisista também vai ser ciumento. Porque quando ele não receber a atenção que ele acha que merece, aí ele vai fazer de um tudo para receber essa atenção. Opa. E, se possível, até derrubar o outro. Misericórdia. Vamos lá. É como uma infecção que se espalha pelo corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem no ciúme o seu nascedouro, como o sábio Salomão declarou. Declarou, mas em um momento da sua vida, eu preciso abrir esse parênteses, ele também não vigiou e gerou isso no meio entre os seus filhos. Foi. Tá? Amon, Tamar, Absalão e assim por diante. Tá? Então é mais do que falar, é mais do que escrever, é mais do que ensinar, é viver. Tá? Eu gosto e trago isso como um dos textos, a Bíblia toda, mas esse texto é um dos meus preferidos. Paulo dizendo, eu esmurro a minha carne, sujeito a minha carne à servidão, por quê? Para que eu não seja condenado naquilo que eu mesmo ensino para os outros. Sim. Não pode. Ó o que Salomão diz. O ciúme desperta o furor. O ciúme desperta a ira. Tá? É muito sério. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensão tem origem na carne. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e dissensões entre vocês. Não estão sendo carnais agindo como os mundanos. Se você é espiritual, você não pode agir como carnal. E se você é crente, você não pode agir como mundano. Exato. Então não dá para dizer... Hernandes Dias Lopes, reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala muito a respeito disso. Nós temos uma necessidade urgente de unir a ortodoxia e a ortopraxia. O que falamos com aquilo que vivemos. Nosso pastor, querido pastor Anderson, ele cita e ele fala isso constantemente. Por que a Bíblia diz quão formosos são os pés do que anuncia boas novas e não os lábios? Porque as atitudes falam muito mais do que as palavras. E me permita citar agora Santo Agostinho, ele diz, pregue e, se necessário, use palavras. Exato. É mais do que falar, tá bom? A extensão do ciúme,
Vamos correr aqui, pastor, que Bora. tem umas coisinhas aqui pra gente ainda dar uma... Na presente lição, nós estamos analisando o ciúme na relação entre os irmãos. Mas ele está presente em muitas outras relações. O pastor já citou uma aqui, eu guardei, não comentei na hora para a gente chegar aqui. Na relação conjugal, o ciúme entre o casal é algo desastroso. Veja, isso vai para isso vai para as amizades, relacionamentos profissionais, enfim, tudo. Um pouquinho de ciúme é até saudável. A esposa vai se sentir valorizada. É aquele zelo, né, O pastor? zelo, é o cuidado. Agora, o exagerado tem origem na carne. É obra da carne. É obra... Entre a lista que Paulo dá aos Gálatas das obras, o ciúme está lá. O ciúme está lá. E é tão sério isso que o pastor levantou e que o comentarista cita aqui, que em Números, no capítulo 5, do versículo 11 até o 31, mas mais especificamente, no versículo 14 de Números 5, o ciúme aparece como um espírito. Um espírito que não é da parte de Deus. E provoca consequências terríveis no relacionamento entre o casal. Nós não vamos, eu e o pastor aqui, nos deter nessa questão do capítulo 5. Porque o capítulo 5 de Números, as consequências são trágicas, a exposição. Porque o texto lá fala especificamente de um espírito de ciúme, não tem prova. Não aconteceu traição, não aconteceu mentira, mas tem a suspeita por causa do ciúme, por causa da insegurança ou por causa do narcisismo exagerado. Aí o casamento, a esposa, tudo é exposto e jogado para que todo mundo vesse e soubesse dos problemas. Gente ciumenta. Dentro da igreja, pastor. Eu vejo também o seguinte, o senhor estava citando agora há pouco a respeito de Tamar, de filhos de Davi, né? E a palavra, é interessante que a palavra nos diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Só que acontecem alguns desastres, umas catástrofes, né? No meio dos seus filhos. Então a gente percebe com clareza que numa titubeadinha, a falta da famosa vigilância, né, a coisa pode desandar, né? Então, por isso que Jesus falou, vigiai e orai. A vigilância precisa vir até mesmo antes da oração. Né? Então, o ciúme, por uma falta de vigilância, ele abre a brecha e faz o estrago. Desconfiança. Tem gente que fica inseguro porque a esposa foi para a reunião de oração. Misericórdia. Tem sim. Gente do céu. Vamos lá. Vamos lá. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Você acredita mesmo que o teu esposo, a tua esposa, é feliz tendo esse jugo pesado da desconfiança? Porque isso não é zelo. Não. Isso não é zelo. O ciúme legal, bacana, em Êxodo 20, versos 3 e 5, a gente lê que Deus, entregando ali os mandamentos a Moisés, ele escreve, diz aos meus filhos, os filhos de Israel, que eles não vão ter outro Deus diante deles, eles não vão se curvar a outras divindades, porque eu sou Deus zeloso. Zeloso ali, em outra tradução, é ciúme. Eu sou um Deus que tenho ciúme daqueles que são meus. É isso aí. Daqueles que eu criei, daqueles que eu gerei, daqueles que eu escolhi para serem meu povo. É zelo, é cuidado. Agora, você acredita que alguém consegue ser feliz? Qual é a reação
de uma esposa ou de um esposo que está com a consciência tranquila, ela está no relacionamento porque ama, está no relacionamento porque acredita, está no relacionamento porque acredita que, além do amor e de acreditar no outro, acredita no projeto de Deus que é a família. Por exemplo, ela descobre que, ou ele descobre que o cônjuge colocou lá um espião no celular. Tem lá um negócio no celular do outro que vai dando relatório em tempo real de onde o companheiro ou a companheira estão. Verdade. Qual o sentimento de alguém que descobre que está sendo vigiado assim, pastor? A pessoa com certeza já vai se sentir... ele falou, o que eu errei? Aonde eu errei para, de repente, gerar essa motivação? O que eu fiz? O que eu fiz? Aonde gerou? E aí, se for mais fundo no negócio, pode ser que as raízes, as origens estejam lá atrás, na família, na criação, na sequência de erros que foram se acumulando ao longo dos anos. E na prática, pastor, às vezes a gente percebe que muito do ciúme, ele às vezes não está fundado no outro, às vezes está fundado em mim. Percebe? Às vezes o ciúme está fundado nas minhas projeções, porque provavelmente eu me comportaria da forma que eu estou tentando enxergar no outro. Você está pegando aí? Você está pegando aí. Eu disse que não ia falar muito sobre Números, capítulo 5, de 11 a 31, mas o texto ali revela não o problema da esposa, mas do esposo que simplesmente esse espírito de ciúme, olha, presta bem atenção nessa expressão, espírito de ciúmes, se apoderava dele e revelava não a fraqueza do outro, mas a fraqueza dele, do caráter dele, da personalidade dele, a insegurança dele, o medo dele. Vamos lá. Embora todas as pessoas, fechando esse tópico, embora todas as pessoas tenham ciúme, pois isso trata-se de uma emoção, um sentimento humano, a linha entre o ciúme controlado, saudável, aquele gostoso, de o outro sentir-se valorizado, querido, amado, e o doentio, essa linha é muito tênue. Verdade. Uma bobeirinha e perde a mão. Já foi. Perde o controle e aí vai dizer o que não era para ser dito, vai fazer o que não era para ser feito, esperando que o caso não chegue, né, no gabinete já assim, bem cascudo. Nós chegamos ao final desse tópico, tá? E a síntese é, na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne. Quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos. Não cultive esses sentimentos negativos, ruins, em nome de Jesus. Repreenda. Repreenda. Você, irmão, irmã, você ora por tanta gente. Ah, tem umas coisas que a gente faz que parece coisa de crente doido. Mas eu tenho um amigo, pastor Arlindo, antigo, já de muitos anos, ele dizia que crente só presta doido. Crente só presta doido. E de vez em quando eu encontrava com ele estava com a mão na cabeça assim, Deus, em nome de Jesus, tira todo mau pensamento da minha cabeça, não deixa o diabo fazer e ter um campo fértil na minha mente, em nome de Jesus, sai todo mal. Aí eu falei, pastor, faz sentido, vou fazer igual. E comecei também, de vez em quando precisa, gente. Ora por todo mundo, mas não esqueça de orar por si mesmo. Verdade. Não cultive esse tipo de coisa, não fica levando isso. Nós vamos, eu vou deixar para o final, nós vamos falar em Filipenses 4, no que nós devemos pensar. No que devemos pensar. Vamos aqui ao próximo tópico, porque o tempo urge. Vamos lá. Os males do ciúme. Estamos sendo contundentes, não repetitivos, viu? Estamos encucando na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, tá? O ciúme pode causar tragédias familiares. Tragédias familiares. Eu vou começar aqui, não lendo a lição, mas dando um testemunho terrível.
Eu conheci isso, eu era garoto. Um rapaz, ele chamava-se, um garoto também, Eduardo. E a sua irmã, eu não vou citar o nome, pode ser que... Ela casou-se. E o esposo extremamente ciumento. Eita. Ciumento. E o Eduardo, uma criança, como eu era uma criança, foi na casa da irmã, recém-casada. Como ela tinha algumas coisas que ele não tinha em casa, que eles não tinham em casa, na casa dos pais, ele foi para lá para assistir televisão colorida. Televisão em cores. Eu sou da época da televisão preto e branco, irmão. Nós somos veteranos já. E para tentar colocar alguma cor, na nossa época, comprava uma tela de acrílico, cheia de cor assim, e colocava pendurada na frente da tela da TV preta e branca. Aí o cara, uma hora, aparecia verde, laranja, azul. Misericórdia. Só para dizer que via as coisas coloridas. Só para dizer que tinha cor. Só para dizer que tinha cor. Mas a irmã do Eduardo casou e o esposo compraram lá uma TV em cores. E ele foi assistir. Quando esse cara chegou, já à tardezinha, ao cair da noite, Eduardo tinha saído para jogar bola na rua com a gente. Dali a pouco nós estamos jogando bola ali na frente da casa, escutamos gritos. O esposo estava batendo nela. Jesus. Porque ele chegou, quando ele foi sentar no sofá, ele pôs a mão e sentiu que o lugar estava quente. Quem é que esteve na minha casa antes de mim? Você esteve com alguém aqui? Tinha homem dentro de casa. De fato, era um homem, mas era o irmão caçula. E ele estava batendo nela por causa de ciúme. Meu Deus do céu. Isso é uma praga, gente. Para de... vamos continuar aqui. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Viu? Eu comecei aqui com uma história lamentável, real, eu vi. Isso ficou na cabeça da criança, do André criança, e eu até hoje carrego isso. Misericórdia. Gente, é um absurdo. Não são poucos os casos em que pessoas se prejudicam e prejudicam outras por causa de ciúme. Tá? Por causa de ciúme, de querer o que é do outro. Não é exagero. Talvez alguém pense que é exagerado esse exemplo que eu vou dar aqui. Mas Caim e Abel, enciumado porque Deus recebeu o sacrifício do outro, ele matou o irmão. Foi? Misericórdia. Em Cantares 8, o escritor diz ali que o ciúme, ele é como a sepultura, ele é intransigente, ele consome, ele engole, ele toma conta. Tá? Isso é muito sério. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que toda a casta sacerdotal ficou enciumada, cheia de inveja, por causa da extensão do ministério terreno de Jesus. Em Marcos 15:10, o próprio Pilatos fala da questão dos ciúmes da classe sacerdotal, da casta sacerdotal em relação a Jesus. Olha que coisa extraordinária. Nosso pastor vai nos trazer essa leitura aqui. Marcos 15:10 diz assim a palavra do Senhor: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Até o Pilatos ficou claro para ele que tudo que estava acontecendo com Jesus, ter sido preso, injustamente julgado, tudo isso era por ciúme, por inveja dos sacerdotes. Porque eles tinham que ouvir e ficar calado os seus próprios subordinados dizerem: ele não fala como qualquer homem. Ele fala como quem tem autoridade.
Ele não é como vocês, em outras palavras, que falam e não vivem aquilo que vocês falam. Jesus não, ele fala como quem tem poder e autoridade. Poderoso em palavras e em obras. Ô, glória. Oh, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente os santos de Deus, o povo seu especial, zeloso de boas obras, o povo de Deus, no meio do povo de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Verdade. Olha que coisa. Assim, por ciúme, se calunia, se difama, ofende o irmão em Cristo ou colega de ministério, que o Espírito Santo guarde os nossos corações. Que o Espírito Santo nos guarde, pastor. Amém. Uma coisa que a gente precisa entender, e a Bíblia é quem diz. Quem é maior? O que serve ou o que é servido? Quem é? É que no nosso país isso foi invertido em todas as áreas, principalmente na política. Aquele que deveria servir a população é que é, na verdade, e se serve da população, né? Se serve. Mas Jesus deixou isso bem claro. A grandeza de Jesus estava em que ele veio para servir e não ser servido, ensinando essa lição para nós. Um líder servo, líder servidor. Um líder servidor, um mordomo. Mordomo. E um servo, por mais que queira, ele jamais será maior do que o seu senhor. Então, quando eu faço o que a Bíblia orienta, olhando para o meu próximo como superior a mim mesmo, logo nós nos igualamos. Estamos no mesmo nível. Se prego, eu sou devedor do dom que recebi. Se profetizo, sou devedor do dom que recebi. Sem dúvida. Se Deus, por bondade e misericórdia, me usa e oro e alguém é curado, eu sou devedor. Paulo disse, se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar de uma coisa, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Então nós não somos grandes, nós somos servos. E quando Deus honrar o meu colega de ministério, quando Deus honrar o pastor Pedro, quando Deus honrar o Naldo que está aqui, que o Eri que está ali, que essa equipe toda, quando Deus honrar o meu irmão, eu devo me alegrar com ele, festejar com ele, celebrar com ele. Eu não posso permitir que o espírito de Saul tome conta da minha vida. Verdade. Porque quando Davi começou a ser ovacionado, retornando do campo de batalha, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. O seu coração se encheu de ciúme, de inveja, e ele começou a planejar a morte de Davi. Foi. Não, irmão. Isso é muito pouco, isso é muito pequeno. E por mais que façamos algo, ainda que de grande relevância no reino, nada disso é para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ele deu, distribuiu os ministérios. Em Efésios está escrito os cinco ministérios. Ele mesmo deu uns para, outros para, outros para. Fica na vocação que você foi chamado e glorifica a Deus nessa parte. Faze a obra de um evangelista, daquele que não tem do que se envergonhar. Que Deus seja glorificado na minha e na sua vida, que nós sejamos edificadores, que nós sejamos abençoadores e não pessoas que vivem em contenda, buscando aquilo que Deus reservou para o outro. Que Deus nos guarde disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar aqui, vencendo os ciúmes, nos encaminhando para o final desta meditação, desse bate-papo, dessa aula, enfim, desse momento de edificação.
vencendo o ciúme, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas que são de Deus. Paulo tem e traz uma lista extraordinária em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8. No que eu devo pensar? O que eu devo estar colocando na minha mente, ter em mente, alimentar o meu entendimento? Com o quê? Filipenses 4, a partir do verso 8. Pastor, o senhor pode ler para nós? Claro, com prazer. Olha só, olha só. É lindo, é lindo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. O escritor aos Provérbios escreve algo extraordinário. Eu vou me lembrar disso. Se não der tempo de lembrar aqui, igual o texto de Levítico, eu não esqueci, pode depois, nos comentários, no chat, pastor, qual é o texto? Eu vou responder lá e vou te dar a referência. Uma outra que eu acabei de me lembrar enquanto o pastor estava lendo aqui, Filipenses 4:8. Em Provérbios, o escritor diz que sem lenha o fogo apaga. Não havendo quem fale, logo não haverá contenda. Sem lenha o fogo apaga. Se eu não alimentar a minha mente com as coisas que são de Deus, a chama vai apagar. Agora, tem um lado bom da coisa. Tem um fogo que precisa ser apagado. Fofoca, as obras da carne. Sim. Contendas, lascívias, glutonaria, ciúmes, ódio, inveja, toda essa coisa aí. Depois você lê lá Gálatas 5, a lista é grande lá. Você lê. Para apagar isso, eu tenho que parar de botar lenha nessa fogueira. Sabe aquela pessoa que gosta de... Ai, você ficou sabendo, pastor? Você ficou sabendo? Se não tiver alguém para emprestar o ouvido, vai parar ali. Parou. Vai parar ali. Não, irmão, não quero saber. Você vai desarmar. Você vai desmontar. O problema é quando a gente empresta o ouvido para essas coisas e diz, não diga. Conta mais. Tem mais? Não diga. Mas aquela pessoa com cara de piedade... Não me esconda os detalhes. Não, os detalhes sórdidos, não oculte nenhum deles. Gente, sem lenha o fogo apaga. É. Vamos deixar apagar esse fogo dessa miséria de contenda, de ira, de inveja, de ciúme, de dissensão, de discórdia, de essas coisas todas, essas imundícias todas, e vamos alimentar o fogo do Espírito, de que, afinal de contas, está escrito também em Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então você tem que botar lenha, mas naquilo que é de Deus, irmão. Tem uma palavra de Deus, pastor, entrega, prega, eu quero ouvir. Eu estava estudando um texto, André, e Deus me falou algo extraordinário no texto, eu queria compartilhar contigo. Fala, pastor, aleluia, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu tive um sonho de Deus, uma visão extraordinária. Eu quero saber, o que é de Deus. Para de alimentar essas coisas ruins e maliciosas. Eu já estou falando como pregador. Mas vamos continuar aqui. O que pensamos é o que está em nosso coração. E isso é que determina as nossas ações. Por isso, o escritor nos Provérbios, em Provérbios 4, 23, ele diz, sobre tudo que se pode guardar, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda as tuas emoções.
guarda a tua inteligência, a tua intelectualidade, espiritualidade, guarda isso. Zela por isso. Um velho pregador dizia, pastor, coração é terra que o homem não pisa, mas o Espírito Santo passeia. Glória. Foi Deus quem disse, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus responde, eu conheço. As intenções. E esta palavra, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos, as imaginações do homem. Então vamos sujeitar o nosso coração, a nossa vida, às coisas que são de Deus. As coisas que são de Deus. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida em família, na igreja, no trabalho. E para isso tem que ser honesto, pastor. Tem que ser honesto. Você tem que parar. Agora é muito específico da área de atuação do pastor no ministério com família, com casais. A culpa é sempre do outro. Ai, misericórdia. Sempre. Não tem como. O outro foi eleito culpado oficial. E já acontece com o senhor de querer marcar a reunião, ele sozinho, sem ela, ou ela sozinha, sem ele, para não ter o direito de... Muito. É aquela história de tentar manipular as tuas ideias, né? Mas vocês esquecem de uma coisa. Vocês esquecem de uma coisa. Que sobre a vida do pastor, do aconselhador, está o Espírito Santo. E aquilo que você quer esconder, aquilo que você não conta, o Espírito Santo vem e fala, servo, não é bem assim. Não se engana, hein? Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele ao qual todos haveremos de prestar conta. Por isso, seja honesto, tá? Não esconda sintomas do mal crônico que você está vivendo. Vamos encerrando aqui a nossa lição. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Mas eu quero chamar de novo a participação do pastor Pedro de um conselho muito importante que ele nos deu e que vale a pena enfatizar e mais uma vez mencioná-lo. Busque auxílio na palavra de Deus, mas se necessário, busque auxílio. Busque auxílio. Eu quero agora ser aqui um ouvinte e franquear a oportunidade ao pastor para que ele se dirija a você e fale como um conselheiro de casais no encerramento dessa aula, diante desta situação que é muito séria. Pastor, por favor. Amém. Queridos, de modo muito sintético, apenas retomando uma palavra que o pastor acabou de falar sobre essa coisa do calor, do fogo, do incêndio, né? Provocado pelo ciúme. Querido, troque o calor do ciúme por aquele calor gostoso do relacionamento. Seja o calor do relacionamento familiar, seja do relacionamento com suas amizades, seja, enfim, em qualquer relacionamento. Troque o valor o calor dos ciúmes é o calor que consome, e o calor do bom relacionamento é o calor que edifica, que une. Sabe, pastor, tem coisas que você coloca sob o calor, uma palha. Se você pegar um monte de palha e acender um fogo embaixo dela, vai sumir. Vai sumir.
Mas se você pegar algum material, como um material plástico, alguma coisa assim, você colocar um calor sobre ele, sabe o que vai acontecer? Vai se unir. Que nós não sejamos palha, mas que nós possamos ser como o plástico, que aquecido ele vai se unir mais e mais. Não é que não seja o calor do ciúme, que faz como a palha, que dissipa tudo, mas que seja como um plástico, por exemplo, não é? Que pode ser unido através deste calor do relacionamento. Que você possa ter essa maturidade e essa integridade de caráter, de poder enxergar quando o ciúmes está agindo sobre a tua vida, sobre a tua família, e busque ajuda. Busque ajuda, querido. Você, de repente, se você está nos assistindo, você não congrega na Igreja Canaã, fale com o teu pastor, fale com os obreiros, amigos, né? Mas busque auxílio. Se for necessário, busque até mesmo uma terapia profissional, mas não deixe nada disso te levar no desaviso, porque absolutamente nenhum sucesso na tua vida, nada que possa parecer positivo na tua vida vai justificar o fracasso da tua família, o fracasso desse relacionamento. Então invista da maneira, de todas as melhores maneiras que você puder, tá? Mas evite os ciúmes ao máximo. Faça com que a tua família seja uma bênção nas mãos do Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu vou fazer apenas aqui a conclusão, trazer a conclusão que está proposta na revista. Mas, em nome de Jesus, guarde essa palavra. Nós quando começamos essa nova lição, tivemos o cuidado de nos reunir e chamar, de pedir a participação do ministério da nossa igreja, Ministério de Casais e Família, para que os pastores que estão diretamente trabalhando com isso todos os dias, há anos já, estivessem aqui compartilhando conosco as suas experiências, daquilo que eles lidam no dia a dia. E isso tem sido enriquecedor, pastor. Amém. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor, o pastor Francisco, missionária Melissa, que está aqui, toda a equipe, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, pelo cuidado que tem com as famílias. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui ele diz, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição, queimando tudo no seu caminho, na sua trajetória, tá? Ele deve ser impedido de provocar a destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo nos aconselha que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. Leia aí na sua casa. O único modo de deter o poder destrutivo deste ciúme destrutivo, eu estou sendo enfático, e desenvolver o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, nós devemos observar a palavra e cultivar os frutos do Espírito. Leia Gálatas 5:22, leia tudo, as obras da carne e os frutos do Espírito, leia tudo, você vê, e faz a comparação, tá, do que está acontecendo na sua vida, o que vale a pena ser alimentado, tá? Este fruto do Espírito, este hábito de cultivar a palavra, vai desenvolver na nossa alma as virtudes cristãs, tá? Ao mesmo tempo, enfraquecer as emoções negativas, humanas, carnais e os vícios da nossa alma adquirida ao longo dos anos. Bom, enfim, chegamos ao final desta aula e espero que tenha sido de grande edificação e que seja de grande edificação para a sua vida. Veja quantas vezes achar necessário, todas as aulas, todas as escolas bíblicas online da Igreja Evangélica Canaã ficam à disposição nas redes sociais. Você pode ver quando quiser, compartilhar, mas que seja de edificação para a sua vida. Pastor, as últimas considerações. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero dizer aqui que é um privilégio muito grande estar tendo essa oportunidade de participar desta lição, desta revista, desses Amém. Estudos, juntamente com o pastor. Família é um assunto extremamente urgente
Que o Senhor coloque no teu coração a urgência de trazer cada dia mais excelência para a tua família. Já está bom? O Senhor tem excelência. Está difícil? O Senhor tem a cura. Glória a Deus, glória a Deus. E assim nós nos despedimos, aguardando você aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com todos vocês, conosco aqui também, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, permitindo Deus.